Boa noite, irmãos. É um privilégio, uma alegria nós podermos estar aqui mais uma vez nesse dia para nós louvarmos e adorarmos o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, né? Vamos abrir agora a palavra de Deus para nós meditarmos em Lucas capítulo 5, versículo 17 ao versículo 26. Lucas capítulo 5, versículo 17 ao versículo 26. Eu vou fazer a leitura, eu vou pedir aos irmãos ficarem de pé, aí nós, a respeito da palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, à medida que os irmãos vão encontrando, vamos ficando de pé e eu vou ler esse trecho aqui. Lucas capítulo 5, versículo 17 ao versículo 26. E a palavra de Deus fala assim: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento na Tua palavra, na Tua presença. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, nos abre os nossos ouvidos, os nossos corações, para nós compreendermos a Tua palavra. Nos ajude para pôr em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos ensinar, que o Santo Espírito falar aos nossos corações nesta noite. E assim nós queremos te pedir e te agradecer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Essa passagem aqui ela é muito interessante e ela fala de um acontecimento assim, bem diferente, né, na vida do Senhor Jesus Cristo. Para a gente poder situar um pouquinho, a gente pode compreender que esse tempo era um tempo que a popularidade do Senhor Jesus Cristo estava em alta. Era o começo do seu ministério, as pessoas começaram a procurar o Senhor Jesus Cristo, em virtude dos milagres que ele fazia, né, dos sinais que o Senhor Jesus Cristo praticava diante das pessoas e dos seus ensinos também. Né? Ele ensinava, estava sempre pronto a aconselhar, a ensinar as coisas a respeito do reino de Deus, né? apesar de que havia um grupo religioso, um grupo que eles diziam estavam cultuando a Deus, mas era uma religião muito vazia, distante realmente do que Deus queria, do amor de Deus, né, e do que Deus tinha preparado para o seu povo. E o Senhor Jesus Cristo então vinha trazer esse ensino, essa palavra, e aqui ele fala que no versículo 17, ele fala que o Senhor Jesus Cristo naquela ocasião estava justamente fazendo isso, ensinando as pessoas, né, falando do reino de Deus, apresentando quem é o Deus de Israel, né, o que Deus de Israel fazia, né, como que Deus trata com os pecadores, como se Deus se relaciona com os pecadores. E o Senhor Jesus Cristo, nessas ocasiões, ele mostrava a misericórdia prática de Deus, curando as pessoas que vinham até ele. E você pode imaginar que hoje, com todo o desenvolvimento da ciência, né, com o avanço da medicina, com o preparo dos médicos, com o equipamento que nós temos, muitas doenças são incuráveis ainda hoje. Né? Ou são tratamentos que levam anos, que a pessoa vai sofrendo até poder chegar a um ponto de cura.
Imagina na época do Senhor Jesus Cristo, né? Que as coisas eram bem mais rústicas, né? E eles dependiam, tinham certas doenças que a pessoa era uma sentença de morte. A pessoa ia ficar lá, ia morrer com aquela doença mesmo, sem cura, sem possibilidade de tratamento. Né? Levantar um paralítico, como nesse trecho que nós vimos, continua sendo um milagre hoje, né? E as pessoas naquela época do Senhor Jesus Cristo, eles sofriam, né, com essas doenças. Imagina um paralítico que ele tinha que viver da caridade das outras pessoas, né, quando tinha isso. Então devia ser uma vida muito difícil. E nós vemos aqui nesse texto aqui uma outra característica, né, que fala que aqueles homens conheciam esse amigo tinha um problema de saúde, ele era paralítico, e seus amigos eles se condoeram deles e eles falaram assim: vamos até Jesus, né? Há um mestre, o Senhor Jesus, que ele faz milagres, ele vai poder fazer alguma coisa pelo nosso amigo. Nós vamos ver aqui nesse trecho aqui essa noite 3 classes de pessoas. Né? A primeira classe de pessoas aqui, ele já foi apresentado aqui, são os fariseus, são os saduceus, estavam ali assentados no versículo 17, né? Ouvindo ali os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ouvindo o que o Senhor Jesus Cristo falava, mas o seu coração, eles não aceitavam, né, muito bem as palavras do Senhor Jesus Cristo, o ensino do Senhor Jesus Cristo. E principalmente quando o Senhor Jesus Cristo ele falava coisas a respeito de Deus e ele se comparava ao próprio Deus. Aquilo para eles era um sacrilégio, e quando eles ouviam aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo fazendo declarações, né, que somente Deus podia fazer, aquilo lá incomodava muito o coração deles, e eles endureciam o coração, eles não queriam ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava falando. O segundo personagem aqui também são os amigos daquele paralítico. Né? Eles chegaram, levaram aquele amigo para o Senhor Jesus Cristo. E por último, terceiro, nós vamos ver o próprio paralítico. Né? Ele também teve um papel aqui importante aqui nessa história. Mas vamos começar hoje falando a respeito dos amigos. E esses amigos aqui, a gente vai se identificar com eles. Né? São os amigos que eles conheciam o problema, né, do seu amigo. Eles são anônimos, são pessoas que a gente não sabe o nome deles, não sabe onde eles moravam, não sabe o que eles faziam, né, como é que eles sobreviviam, se eles eram casados, se eram solteiros, se tinham família. Né? Nós não sabemos nada a respeito deles. Mas a Bíblia conta essa passagem que eles, conhecendo que o seu amigo tinha um problema, que ele não tinha condição de resolver, e necessitava de um milagre mesmo, e eles então falam assim: nós sabemos uma solução. Nós sabemos para quem nós podemos levar o nosso amigo, que ele é paralítico ali, e resolver o problema dele. E eles perfeitamente, né, eles foram diretamente para o Senhor Jesus Cristo. Provavelmente eles ouviram falar, né, ou mesmo eles presenciaram milagres, né, com o Senhor Jesus curando cegos, né, curando diversas doenças, leprosos, que era outra doença incurável na época. E eles então falam assim: Jesus pode fazer alguma coisa pelo nosso amigo. E eles então chegam e levam aquele amigo ali diante do Senhor Jesus Cristo. E eles encontram ali certas dificuldades, certas barreiras ali para chegar ao Senhor Jesus. A Bíblia fala que tinha uma multidão ali cercando a casa, fechando a porta, fechando as janelas ali. E eles não conseguiam chegar ao Senhor Jesus Cristo. Eles falam assim: olha, nós temos que levar o nosso amigo, eles têm que ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Só Jesus é que pode fazer um milagre, pode resolver esse problema tão difícil na vida do nosso amigo. E eles então ficam pensando, eles veem aquela dificuldade, mas aquela dificuldade lá, ele não serve de barreira, não paralisa os seus amigos. Eles não falam: vamos deixar para amanhã, né? Vamos voltar outro dia, quando Jesus estiver mais tranquilo, quando tiver espaço. Né? Não, eles falam assim: olha, o problema do nosso amigo é urgente, não pode esperar amanhã. Ele já passou anos aqui nessa condição, nessa vida, com esse sofrimento, né? E hoje é o dia dele encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia dele ir diante do Senhor Jesus Cristo, e ele recebeu o seu milagre. Eles não desistem, eles vão lá, eles ficam procurando o que nós vamos fazer, Um tem uma ideia: vamos subir ali no terraço, e a gente tira umas telhas ali, e a gente vai descer o nosso amigo lá bem na frente do Senhor Jesus Cristo. Né?
E eles então fazem isso, colocam um plano em prática. Eles vão lá, sobem isso, levam o seu amigo lá para cima, não, né? E eles abrem o telhado lá, pegam as cordas, descem ele novamente ali, né? E aquele homem então chega ali, finalmente, na presença do Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar um pouquinho, falando aqui a respeito desses amigos, né? Como nós falamos, esses amigos aqui somos nós. Nós conhecemos as pessoas que convivem com a gente, que têm problemas, e cujos problemas só o Senhor Jesus Cristo pode cuidar, só o Senhor Jesus Cristo pode resolver. Às vezes é um milagre, às vezes é um problema de saúde, às vezes é uma cura, às vezes é um problema que a pessoa não consegue resolver, um problema espiritual, às vezes é um problema financeiro, e principalmente um problema da salvação, da vida eterna. Nós conhecemos muita gente que está indo para o inferno. Muita gente que está correndo o risco, né, de se morrer hoje. Né, ele não vai passar a eternidade no céu, com Deus, com Cristo. Ele vai passar a sua eternidade, né, no inferno, no lago de fogo, condenado, separado de Deus. Nós conhecemos gente assim no nosso trabalho, nós conhecemos gente da nossa família, nós conhecemos gente dos nossos vizinhos, do nosso ciclo de relacionamento, que tem um problema seríssimo, que estão correndo um risco de morte. E nós, melhor ainda, que nós temos a solução, nós sabemos a solução. Nós sabemos com quem essa pessoa pode falar, nós conhecemos a resposta, nós conhecemos a saída, nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. E exatamente como aqueles amigos lá, eles conheciam o Senhor Jesus Cristo, eles vão lá diante do Senhor Jesus Cristo e não há barreiras para ele, para levar aquele amigo para conhecer o Senhor Jesus Cristo, para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar assim, será que nós também não lutamos também com as nossas barreiras, né? Nossos obstáculos para levar os nossos amigos, os nossos parentes também diante do Senhor Jesus Cristo? Nós encontramos. Né? Quando você começa a orar para um amigo, para um parente que ainda não conhece a Cristo, porque você sabe que o problema é grave, né? O problema é sério, o problema é maior do que qualquer outro problema que a pessoa possa ter, a falta de salvação, a falta de esperança, a falta de perdão, a falta de vida eterna. E você sabe que a pessoa tem, mas muitas vezes a gente para na primeira dificuldade, na primeira barreira, a gente se imobiliza, a gente fica parado. E eu queria falar um pouquinho dessas barreiras, desses obstáculos que a gente tem. Um dos obstáculos, você já teve vergonha de falar do Evangelho? Eu já tive. Né? Às vezes você tem vergonha de levar a Bíblia debaixo do braço, né? De abrir a Bíblia às vezes num local público. Né? Muitas vezes a vergonha, né, de falar de Cristo, de testemunhar do Senhor Jesus Cristo, ela pode ser uma barreira difícil para nós. Às vezes a timidez, né, de chegar e começar a falar do Evangelho, né, com medo às vezes da gente ser contestado, da pessoa não aceitar muito bem aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos pregando. Né? E às vezes a gente tem aquela vergonha ali, de poder falar do Evangelho. Né? Mas o Senhor Jesus Cristo fala, olha, para nós não termos vergonha. Né? Ele, em Marcos capítulo 8, versículo 38, o Senhor faz aqui um aviso, fala assim, portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui está falando daquele que se envergonha de Cristo, de seguir a Cristo. Ele sabe que seguir a Cristo aqui ele vai pagar um preço, as pessoas vão perder amigos, né? Às vezes os familiares vão virar a cara, né? E vai passar por várias dificuldades. E ele fala assim, não, ele pesa aquela decisão e ele acaba não seguindo o Senhor Jesus Cristo. Agora, muitas vezes nós como crentes que já conhecemos o Senhor Jesus Cristo, às vezes a gente se envergonha do Evangelho. A gente tem vergonha, né, como nós falamos aqui, de falar aqui de Cristo, de levar a nossa Bíblia, né, de carregar a nossa Bíblia e a gente de dar um folheto. Né. Irmãos, a gente tem que ver aqueles homens lá, eles sabiam muito bem, né, falaram assim, olha, quem pode resolver o problema do nosso amigo? É o Senhor Jesus Cristo. Né. Eles sabiam que iam chegar lá, as pessoas não ia ser fácil, as pessoas não iam falar assim, entra aqui, né, dá um lugar aqui, abre espaço aqui, né, não, né. Eles iam ter que praticamente eles forçaram a entrada daquele homem ali diante do Senhor Jesus Cristo. Né? E uma coisa que a gente deve se lembrar, né? O Senhor Jesus Cristo ele não tem vergonha de nós.
Ele não se envergonha de nós, né? Ele, pelo contrário, Ele nos ama, Ele nos aceita exatamente da maneira como nós somos. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe que você às vezes tem vergonha dele, né? Mas o Senhor, ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, e Ele é um Deus também que Ele pode te encher de coragem também para você falar do Senhor Jesus Cristo, né? E o Senhor vai nos capacitando na sua obra. Quando nós queremos servir ao Senhor, quando nós temos consciência de que as pessoas estão indo para o inferno, né? E que nós temos a saída, nós conhecemos a pessoa que pode fazer um milagre, né? Nós não podemos nos envergonhar do Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez por nós, pela salvação, porque Ele se identificou conosco, com cada um de nós pecadores. Você pode imaginar que quando o Senhor Jesus Cristo estava ali na cruz, né, naquele dia da sua crucificação, a crucificação era uma condenação, era uma sentença de morte para alguém que havia cometido um crime muito grave. Não era para qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que ia ser crucificado. Ele tinha que ter matado, né, tinha que ter feito alguma coisa muito grave. E o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E você pode imaginar as pessoas chegando em Jerusalém que não conheciam Jesus, não conheciam a história, vendo aqueles 3 homens ali crucificados e falou assim: esses caras merecem, né? Alguma coisa eles fizeram aqui, né? E a justiça de Deus caiu sobre esses homens. O Senhor Jesus Cristo não teve vergonha, né, de ser apontado como um pecador, de ser identificado como um pecador, porque naquele momento Ele estava se identificando, estava levando o pecado de cada um de nós. Ele nunca cometeu pecado, né? Ele estava levando ali o nosso pecado. As pessoas ali blasfemando, as pessoas cuspindo na cara dele, né? falando as maiores barbaridades ali naquele último momento, né? E o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele não se envergonhou, né, de ir até a cruz por cada um de nós, porque a nossa salvação dependia dele morrer ali na cruz e ser identificado com cada um de nós pecadores, porque Ele morreu no nosso lugar. Então, um Salvador que não teve vergonha de nós, né? Nós não devemos nos envergonhar também do Senhor. E se nós temos nos envergonhado, irmãos, vamos pedir perdão ao Senhor. Senhor, já fiz coisas que eu envergonhei, tive vergonha, né, de me identificar como um crente, né, de falar de Cristo, de carregar a minha Bíblia, né? Confessa ao Senhor, e o Senhor fala assim: mas Senhor, eu quero mudar, né? Quero uma vida diferente, né? E eu vou dar um conselho para os irmãos, uma coisa que eu aprendi. Sempre que eu chego, eu já trabalhei em várias agências dentro do banco, né? Às vezes a gente é transferido, você é promovido, como nós viemos aqui para São Paulo, né? Uma das coisas que eu aprendi é sempre que no momento que eu chego na agência, eu já trago a minha Bíblia e eu me identifico como um crente. No momento que eu chego, né? Por quê? Porque as pessoas já vão esperar, a partir dali, que eles sabem que você é crente, eles vão esperar uma vida coerente de um crente. Eles não vão esperar menos do que isso. Eles vão querer falar assim: você é crente, né? Então você vai ter que andar aqui de acordo, né, com o testemunho de um crente. Então, a primeira coisa, a gente tem que se identificar com Cristo. Nossa identificação tem que ser com Cristo, né? Isso facilita muito a nossa vida, porque como as pessoas você já sabe, as pessoas já te viram, já te identificaram como crente. Elas estão esperando que você tenha atitudes de crente, tenha palavras de crente, reaja como um crente. Então, você sabendo que as pessoas estão olhando e estão esperando isso de você, a gente começa a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, uma coisa que eu falo para você: você chegou num trabalho novo, né, num grupo novo, já se identifica como crente. Aí eles já evitam de contar piada suja perto de você, já evita até de falar mal de crente, falar mal de Deus, né? Não, o Peter é crente, né? Então não vão falar isso perto dele, não, né? Certos assuntos eles nem querem falar: graças a Deus, me poupem, né? Mas essa é uma bênção que nós temos aqui de seguir o Senhor. Uma outra coisa que às vezes que pode ser uma barreira de nós levarmos outras pessoas a Cristo, né? Às vezes nós temos aqui falta de conhecimento, falta de sabedoria. Mas eu não sei como pregar a palavra de Deus, eu não sei como abrir o Evangelho, como explicar a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus tem solução para esse problema também, né? E a palavra de Deus fala que nós podemos pedir sabedoria do Senhor. O Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos capacita para qualquer situação, não somente para o evangelismo, mas qualquer decisão que você tenha que tomar na sua vida, o Senhor te dá sabedoria. E a palavra de Deus fala assim: peça sabedoria ao Senhor.
Então, se falta sabedoria você para pregar o evangelho, começa a pedir ao Senhor, como que eu vou falar do evangelho do Senhor? Como que eu vou pregar, falar de Cristo, né? Falar da salvação? É uma coisa tão simples que eu entendo, mas às vezes eu não sei explicar para os outros. E em Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Né? Peça a Deus, que Deus dá liberalmente, Deus dá muita sabedoria, Deus nos capacita para a sua obra. Então, às vezes você não sabe como que vai falar, né? Começa a pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para falar de Cristo, né? Para poder pregar o teu evangelho. Né? E o Senhor abre, não somente vai te capacitar para isso, mas o Senhor vai abrir a oportunidade para você falar com aquela pessoa. Às vezes não é aquele dia que você está pensando, hoje eu vou falar de Cristo lá para o meu colega de trabalho. Às vezes não é aquele dia. Ora ao Senhor, pede sabedoria, pede direção, pede que no momento certo o Senhor abre. E uma hora o seu amigo vai te procurar, vai falar assim, escuta, né, eu estou com um problema aqui, o que você acha? Estou com um problema na minha família, eu estou com um problema na minha vida pessoal. E aí você começa a falar de Cristo, falar da sua experiência com Cristo, de como Cristo resolveu o seu problema. Né? E o Senhor nos dá a capacidade para nós falarmos da palavra do Senhor. Então, outra coisa que a gente precisa também, que pode ser uma barreira também, é a gente manejar a palavra de Deus. Onde é que eu vou encontrar os versículos aqui, né, que eu preciso de falar, né, do Senhor Jesus Cristo? Né? Então, às vezes a gente pode chegar, isso pode ser uma barreira aqui para a gente também. Né? Mas a palavra de Deus, ele vai derrubando, né, todas as barreiras aqui, que nós temos aqui para poder levar a palavra de Deus. O Senhor vai nos moldando aqui, vai fazendo de nós um instrumento aqui muito bom para levarmos a palavra de Deus, né, para falarmos de Cristo. Né? E a gente vê aqui em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 15, ele fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E para a gente manejar a palavra da verdade, como que é a prática disso? Muito bem, é bom falar, né? Manejar bem a palavra da verdade. Ok, como que funciona? Nós precisamos de, primeiramente, ler a palavra de Deus. Não adianta você querer falar de Cristo, falar da palavra, se você não lê a palavra. Né? É uma coisa básica na vida do crente, nós lermos a palavra de Deus. Nós temos todo dia a gente abrir a nossa Bíblia, ter um tempo de meditação com o Senhor, né? A gente poder aprender e falar, Senhor, fala no meu coração. E o Senhor vai começando a mostrar aqui as passagens, a gente vai lendo, a gente vai aprendendo, fala, é aqui que está aquele versículo, né, que fala da salvação. E a gente vai anotando os versículos, a gente vai memorizando a palavra de Deus. Né? E eu tenho aqui na minha Bíblia mesmo, eu vou anotando, tem uns versículos aqui, chaves aqui, né, para falar a respeito da salvação, para apresentar o plano de salvação. E nós precisamos disso. Então, manejar bem a palavra da verdade começa aqui, começa com a minha busca, eu buscar a palavra de Deus, né, começar a ler a palavra de Deus. Um outro impedimento aqui, né, tem vários, né, mas não vai dar para a gente falar tudo, mas estou falando alguns pessoais, né. Uma das coisas que nos impede de muitas vezes nós falarmos aqui da palavra de Deus, e falarmos de Cristo, né, para quem não conhece a Cristo ainda, é a nossa própria falta de fé. E uma coisa interessante, né, que o Senhor Jesus Cristo, antes dele curar aquele paralítico, quando eles descem aquele homem ali diante do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que o Senhor vendo a fé deles, o Senhor vendo a fé daqueles homens. E aqui eu falo assim, mas será que a minha fé vai salvar outra pessoa? Né? Será que a minha fé é suficiente para salvar a pessoa? Não, a fé é pessoal. Cada pessoa ela precisa de ter a sua fé em Cristo. Né? Cada pessoa tem que falar assim, olha, eu confio a minha vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o meu Salvador. Né? E a Bíblia fala em diversas passagens a respeito aqui dessa fé, uma fé pessoal, né? E a Bíblia fala até quando Paulo e Silas estavam ali no cativeiro, estavam numa prisão, aprisionados ali por estarem pregando o Evangelho, o carcereiro então chega e pergunta para aqueles homens aqui, no meio da noite, ele fala, olha, depois de um terremoto que abriu as cadeias ali, e eles então, Paulo e Silas cantando, louvando ao Senhor em alta madrugada,
E aquele impressionou aquele homem, né? Como que esses homens, nessa situação, eles conseguem cantar e louvar a Deus e não chorar e ficar reclamando, lamentando da sua vida, xingando, né? Eles estavam louvando a Deus e o Senhor faz um grande milagre, um terremoto abre as portas e aquele homem, então, ele aproveita aquela ocasião. Em Atos capítulo 16, ele fala assim: tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E assim, a Bíblia fala que, tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aqui está falando da necessidade de uma fé pessoal, né? Nós apresentamos o Senhor Jesus Cristo, mas cada um tem que fazer a sua decisão. Mas aqui nessa passagem, o Senhor também olhou a fé daqueles homens. E de que maneira a nossa fé ela pode contribuir na salvação das outras pessoas, né? Quando nós cremos que só o Senhor Jesus Cristo pode salvar, um dia nós tomamos uma decisão, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, né? E muitas vezes a gente se cala porque às vezes nós não temos uma experiência pessoal, verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente começa a viver da experiência dos outros. A gente ouve uma pessoa falar de um milagre, que Deus curou um, Deus salvou outro, Deus deu livramento a um, a outro. Mas às vezes falta um relacionamento pessoal meu com o Senhor. E às vezes eu não consigo falar do Senhor Jesus Cristo se eu não acreditar que Deus é bom para mim, né? Eu não posso falar aqui para outra pessoa: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo, né? Que o Senhor Jesus vai cuidar de você, vai te dar salvação, vai te dar vida eterna, vai te sustentar cada dia. Se você não tiver convicto que seguir a Deus é uma bênção, uma grande bênção na sua vida. Que você tenha um relacionamento com Deus é uma bênção que as pessoas que vai fora não têm, que você tem. Conhecer a Cristo, fazer a vontade de Deus. E muitos crentes eles se calam porque muitas vezes eles mesmos não têm um relacionamento com Deus. Eles conhecem a Cristo como o Salvador das suas vidas, mas o relacionamento parou aí, né? E Deus, na verdade, o Senhor quer nos levar a um relacionamento diário com Ele, que a gente possa compreender, né, que Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que tem misericórdia, né? Ele nos salvou ali, Ele não quer simplesmente ser o nosso Salvador, mas Ele quer mais um relacionamento maior com Ele, que Ele quer ser o nosso Senhor. Ele quer estar no comando da nossa vida a cada dia. Ele quer ser consultado, né, em cada decisão que a gente toma na nossa vida. Olha, eu vou mudar de cidade. Senhor, é a tua vontade que eu vá? Eu vou mudar de emprego, estou recebendo uma oferta de emprego. Senhor, é a tua vontade que eu aceite essa oferta de emprego? Né? Eu vou entrar numa universidade, né, e vai lá 3, 4 oportunidades. Fala, Senhor, qual é a tua vontade? Né? E às vezes a gente não tem vivido esse relacionamento com Deus. A gente tem tomado muitas vezes decisões na nossa própria vida, como crentes, sem buscar a direção de Deus. E o resultado disso, né, de tomar decisões fora da vontade de Deus, é que a gente acaba quebrando a cara. A gente acaba indo por caminhos que não trazem bênção na nossa vida. E exatamente por tomar decisões fora da vontade de Deus, nós acabamos sofrendo consequências. Não é que Deus nos castigue, né? Nós sofremos consequências das escolhas que nós fizemos em deixar Deus de fora da decisão. O Deus que sabe de todas as coisas, né? E nós deixamos o Senhor fora das nossas vidas. E nós acabamos arcando aqui com as consequências. Então a gente acha que a nossa experiência com Deus é uma experiência ruim. Porque eu estou seguindo a Deus, eu sou um crente, mas a minha vida não está tão legal, assim, não está tão bacana, né? Estou sofrendo algumas retaliações. E eu acho que isso vem de Deus na minha vida. E eu me esqueço que muitas vezes no meu relacionamento com Deus, eu deixei Deus de fora, né? Eu não busquei a vontade dEle, né? Ou Ele até mostrou a vontade dEle, mas eu preferi não fazer, eu preferi tomar outra decisão, outro rumo, outro caminho. E aí não é impossível a gente ter um bom relacionamento com Deus. Aí parece que o relacionamento nosso com Deus é um relacionamento sofrido, né? Um relacionamento que às vezes Deus tem que chegar e tem que nos corrigir, Deus tem que nos disciplinar, Deus tem que falar duro com a gente,
né? Deus tem que pôr umas dificuldades no nosso caminho para a gente falar assim, opa, né, que eu estou aqui fora da vontade de Deus, vamos voltar aqui para o Senhor. E a gente então, vivendo esse tipo de vida, uma vida de crente fracassado, é difícil falar para os outros assim que, olha, crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo e sua vida vai mudar. Né? A gente só vai poder fazer isso com toda autoridade quando nós experimentarmos a graça de Deus cada dia na nossa vida, quando nós experimentarmos a misericórdia de Deus. Né? O Deus que nos perdoa, o Deus que você chega diante e fala assim, Senhor, me perdoa porque eu pequei, mas eu não quero mais pecar, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero ter relacionamento com o Senhor. E não é só pelas bênçãos que o Senhor me dá, mas é porque o Senhor é importante para mim. Porque a minha vida fora do Senhor, sem a direção de Deus, sem a comunhão, sem estar do lado do Senhor, é uma vida fracassada. E eu reconheço isso e eu quero uma vida diferente. Então, quando nós começamos a viver uma experiência verdadeira, pessoal com Deus, nós temos a alegria de falar para os outros, segue o Senhor Jesus Cristo. Eu vou te apresentar uma pessoa que vai resolver os teus problemas, vai mudar a sua vida. Vai trazer bênção na sua vida. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que aqueles homens ali, eles foram com toda a convicção. Falaram, meu amigo, vamos lá porque é Jesus que vai resolver o seu problema. É o Senhor Jesus Cristo. Eles tinham essa convicção. E nós como crentes, né, nós precisamos de ter essa fé. Né? Essa fé de que Deus é bom. Nós temos que ter uma comunhão com Deus. Nossa vida não pode ser uma vida de fracasso, né, espiritual. Aqui a gente não estou falando aqui de que você ter dinheiro, né, da prosperidade, não é nada disso. Né? Eu falo de bênçãos espirituais na sua vida. É aquela paz que quando você está passando por um problema, você está no meio da dificuldade, você está no meio do fogo e da caçarola, a gordura está esquentando lá e está querendo te queimar. Naquele momento você pede e fala, Senhor, eu entrego o meu problema nas tuas mãos. E eu te peço que o Senhor me dê a paz e a alegria que eu não estou sentindo nesse momento. E o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá alegria, né? Uma alegria que o mundo não tem. Então, quando vem alguém que está sentindo uma falta de paz e de alegria, ele vem para você e fala, rapaz, eu estou numa angústia. Aí você fala assim, rapaz, eu não sei quem pode te ajudar, não, porque eu também estou angustiado. É isso que a gente fala para as pessoas? Não. Né? Então, cada um de nós tem uma resposta. Cada experiência que nós passamos, né? É uma experiência que Deus usa para a gente poder consolar outras pessoas. Né? Então, cada uma dificuldade, uma luta, um problema de saúde, um problema na família, que nós chegamos diante de Deus, nós falamos, Senhor, nos socorre, Senhor, me ajuda aqui, que eu estou precisando, só o Senhor pode resolver o meu problema aqui. E o Senhor responde, atende a sua oração, e nós temos o nosso coração fortalecido, cheio de fé. Não quer dizer que na próxima a gente não vai duvidar o Senhor, às vezes a gente duvida, né? Mas a gente sabe onde encontrar resposta, a gente sabe onde encontrar saída, um consolo, conforto, paz, alegria. E nós temos então, daí você pode falar assim, olha, vem para o Senhor Jesus Cristo, porque eu já passei por isso aqui, eu encontrei paz no Senhor Jesus Cristo. É simples assim, irmãos. Falar do Senhor Jesus Cristo para os outros é falar daquilo que Ele fez na sua vida. É falar que você tem convicção, que você já conhece o Senhor Jesus Cristo. Não é uma pessoa estranha na sua vida, não. Uma vez eu estava, um pai e uma mãe chegaram para mim e falaram assim, irmão, ora pelo meu filho porque ele não quer saber de Cristo. Né? Aí eu virei para eles e falei assim, e vocês, como pais, né, vocês estão seguindo a Cristo? Mas é bom para os meus filhos. Eu falei assim, sim, é bom para eles também. Né? Mas e para vocês? Né? Vocês já conhecem a Cristo, vocês estão levando uma vida cristã assim, né? meia boca, né? Sem compromisso com o Senhor. Agora você quer que o seu filho tenha compromisso com Deus? Não é assim que funciona. Né? Você tem que ter compromisso com o Senhor. Você tem que chegar a andar com o Senhor antes de querer convencer os seus filhos de que andar com Deus é bom. Se nem você anda com Deus, você quer que seu filho vai chegar lá e vai falar assim, andar com Deus é bom. Ele não vai acreditar. Ele está vendo na sua própria vida. E muitas vezes, vamos cuidar, né, irmãos? Que às vezes nós estamos fazendo assim, nós estamos criando barreiras para que outras pessoas não conheçam a Cristo. Né? E a maior barreira aqui, né, é a falta de fé. E Jesus viu a fé daqueles homens. E ele então aquele homem chega ali, diante do Senhor Jesus Cristo,
através dos seus amigos, né? Uma das coisas que nós falamos aqui também, uma coisa que pode ser uma barreira aqui na nossa vida, né? É também a nossa falta de bom testemunho também, né? Como é a vida que nós estamos vivendo? As pessoas não se enganam, as pessoas estão olhando para as nossas vidas, as pessoas que conhecem, sabem, por isso que eu falei que quando a gente chega num lugar, a gente já tem que se identificar como crente. As pessoas devem saber que nós somos crentes e devem ver nas nossas vidas coerência com aquilo que nós estamos falando, né? Eu sou crente, então eu vou ver coerente também com isso que eu estou declarando, lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, vivendo um bom testemunho. Não adianta a gente querer começar a falar e pregar do Senhor Jesus Cristo se a nossa vida ela não é um testemunho vivo e verdadeiro de um crente. As pessoas estão olhando para nós aqui, estão se escandalizando, em vez de chegar, crer em Cristo, e falar assim, olha, eu não quero seguir a Cristo, porque eu conheço um crente lá, o Peter, lá, que o Peter, né, é uma negação de crente. Então, se for para ser crente que nem ele, eu não quero, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso testemunho. Em 1 Timóteo 6, Paulo fala ao jovem Timóteo, 6,11, fala, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E você pode ter certeza, tem muita gente olhando para você, né? Muita gente está olhando para a sua vida. Uma vez eu parei e falei assim, puxa, e se eu um dia negar a Cristo, se um dia eu pecar, e o que vai acontecer? E eu falei assim, olha, tem muita gente que vai se escandalizar, né? E cada um de nós é responsável pelo nosso testemunho diante das pessoas que não conhecem a Cristo. Eles estão olhando para, eles não conhecem a Cristo, eles não conhecem a Deus, mas eles olham para quem conhece. Olha, eu tenho um primo lá que ele vai para a igreja, que ele ama o Senhor, ele é crente e ele dá um bom testemunho, ele vive exatamente como crente, diferente da minha vida, mas no momento que eu precisar de conhecer a Cristo, eu vou perguntar para o meu primo, né? Eu vou perguntar para o meu amigo, vou perguntar para o meu colega de trabalho que é crente, né? Então, um bom testemunho, né, faz parte da nossa vida de crente. E ele fala, foge destas coisas, né? Então, coisas que muitas vezes estão derrubando o nosso testemunho. É o pecado, principalmente o pecado na nossa vida, né? Ele derruba o testemunho do crente. O pecado deve ser confessado, o pecado deve ser deixado, né, para a gente poder voltar a ter um bom testemunho diante dos homens e também diante de Deus, né? E a gente vê, voltando ao nosso trecho aqui, o Senhor Jesus Cristo, então, recebe aquele paralítico ali, diante dele, em Lucas capítulo 5, voltando, e ele fala assim, vendo a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados, né? Mas vem cá, o problema daquele homem era outro, não era? Ele veio aqui diante do Senhor Jesus, por quê? Porque ele queria ser curado. Essa era a lógica, né? Se fosse um cego, ele queria voltar a ver, né? Se fosse um leproso, ele queria sair com a pele limpinha, sem mancha da doença, né? E um paralítico ali, né? Que estava ali naquela condição, sem poder andar, na cama ali, né? Há muitos anos ali, o que ele queria? Lógico que ele queria ser curado. Ele queria chegar, levantar ali, ter uma vida normal, que nem as outras pessoas, né? E o Senhor Jesus falou outra coisa, falou assim para ela, os seus pecados, homem, teus pecados te são perdoados, né? Parece que é uma incoerência aqui, né? Mas, irmãos, uma coisa que a gente aprende aqui é que Deus sabe o que é importante para nós. Deus sabe quais são as coisas, as prioridades que devem ser tratadas, devem ser cuidadas na nossa vida. Deus sabe as respostas que ele tem que dar, o caminho que nós temos que andar, né? Deus sabe de todas as coisas. E às vezes, na vida daquele homem, no seu coração, né, o seu maior problema era que ele não podia, que ele era um paralítico, ele não podia se movimentar. Mas o Senhor Jesus viu um problema maior, um problema que era muito, muito mais urgente, né, que aquele homem podia levantar e ele sair correndo e nunca mais encontrar Cristo, nem ter ouvido falar do amor de Deus. Mas enquanto ele estava ali na cama, ele estava ali paralisado, né? O Senhor Jesus estava tratando de outro problema, o problema do pecado. Era o problema que separava aquele homem de Deus. Era o problema que estava conduzindo
aquele homem à morte, né? Viver não somente uma vida afastada de Deus, mas uma eternidade longe de Deus. O pecado. O pecado é como uma doença, né, que ele condena o pecador à morte eterna. Né? As doenças físicas elas vão acabar com o nosso corpo. Né? De alguma maneira nosso corpo vai falir, vai acabar parando de funcionar. Né? Mas o pecado, ele traz consequências eternas na vida do homem. Ele tem que ser tratado, ele é urgente. E o Senhor Jesus Cristo então classifica, ele vê essa urgência aqui, ele trata primeiro o problema mais importante, mais urgente, que era o problema da salvação. Aquele homem podia ter passado o resto da vida ali, paralítico, mas se ele tivesse a alegria da salvação no seu coração, a sua vida ia ser diferente. E Deus sabe, hoje nós lemos aqui um trecho em Isaías capítulo 55, né, que Deus tem bons planos para nós. Às vezes a gente acha que nós é que sabemos o que é melhor, nós é que sabemos as prioridades, né, mas na verdade Deus tem o melhor sempre para nós. Em Isaías capítulo 5, versículo 8, fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Né? E aqui o Senhor está falando, ele tem bons pensamentos para nós, bons planos. E ele sabia então o que era o melhor na vida daquele homem. Ele precisava de ser perdoado dos seus pecados. O perdão dos seus pecados era um peso. Né? E você sabe que muitos dos nossos amigos que não conhecem a Cristo, eles têm um peso no pecado, eles têm um sofrimento no seu coração, na sua vida, que o pecado traz na vida deles e que eles não sabem como tratar, eles não sabem como resolver. A gente pode imaginar, eu como crente, conhecendo a Cristo, quando eu pratico um pecado na minha vida, aquilo me traz uma tristeza tão grande, tão profunda no meu coração, me desanima até para ser crente, não é verdade? E a gente não chega diante do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, me aceita de novo na tua comunhão aqui, né, na comunhão com o Senhor. E o Senhor faz essa obra, a gente conhece o peso do pecado. Agora você imagina uma pessoa que não conhece a Cristo, vivendo em pecado, cometendo em pecado, né, sentindo a agonia do pecado no seu coração, e ele não sabe o que fazer. Aí ele acha que tem depressão, ele acha que está passando por problemas, com tristeza, né? Alguns até falam assim: não, eu vou tirar minha vida porque a solução é essa. Né? O pecado, irmãos, ele é terrível. Né? Ele precisa ser resolvido. O Senhor Jesus Cristo veio para resolver o problema do pecado. Né? Ele veio para morrer em nosso lugar, para assumir os nossos pecados, para levar a consequência do pecado. A Bíblia fala em Romanos 6, 23, fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Né? E o Senhor Jesus sabia desse peso no coração daquele homem, porque Jesus sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Você não precisa de falar nada para ele. O Senhor sabia que, muito mais do que o sofrimento físico daquele homem, o pecado fazia aquele homem sofrer. Ele estava passando por problemas ali que nem ele imaginava. Né? Mas o Senhor sabia. O Senhor falou: olha, homem, os teus pecados, eles te são perdoados. Né? E a gente vê aqui que naquele momento ali, os fariseus que estavam ali para testar o Senhor Jesus Cristo, para julgar o Senhor Jesus Cristo, na verdade eles não queriam aceitar que Jesus fosse Deus, eles começam a falar. Né? Falam: olha, vem cá, quem é você para você falar? Né? E eles então, versículo 21, eles começam: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Né? Eles falaram uma coisa certa. Por quê? Porque eles tinham conhecimento, eles eram religiosos, eles estudavam os mandamentos, a lei de Moisés, o Velho Testamento. Eles falaram uma coisa exatamente certa: quem pode perdoar pecados é Deus. Mas o que eles estavam rejeitando ali era o Senhor Jesus Cristo. Era a pessoa que falou assim: esse homem não é Deus. Esse homem não pode perdoar pecados porque ele não é Deus. E eles endureceram seus corações, eles negaram, eles falaram assim: nós não aceitamos, nós não queremos isso.
E o Senhor Jesus Cristo provou a Deus, não somente falando, provou que Ele é Deus, não somente falando ali, perdoando os pecados daquele homem, né? Mas Ele começa a falar daquilo que eles estavam só murmurando, eles não tinham falado abertamente para o Senhor Jesus, eles não tinham falado assim, ô Jesus, vem cá, você está falando uma blasfêmia porque você não é Deus. Eles estavam cochichando um para o outro, assim, né? E a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo conhece os pensamentos. 22 fala, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Isso é uma capacidade que só Deus tem. A capacidade de onisciência, de saber aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós estamos pensando, que nós nem falamos, aquilo que nós estamos planejando, arquitetando, que nós nem colocamos em prática. Deus sabe de todas as coisas. E o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, Ele sabia, Ele não precisava de falar nada, Ele sabia o que estava passando no coração deles. E é engraçado que ele fala assim, que arrazoais em vossos corações? E ele nem espera a resposta. Ele fala, eu sei o que vocês estão falando. Eu sei o que vocês estão cochichando aí, o que está passando no seu coração. E eu vou falar a resposta. Ele fala assim, que é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Era exatamente esse o assunto que estava sendo tratado ali. E nem assim, na dureza do coração deles, eles não perceberam que Deus, o Senhor Jesus estava dando uma demonstração da sua divindade, de que Ele era o Deus onisciente que sabe de todas as coisas, sabe do coração do homem, e estava revelando no coração daqueles homens a dureza do seu próprio coração. Eles falaram assim, não, isso não é Deus não. Mas como? O Senhor Jesus estava revelando aquilo que estava no coração deles. Mas a dureza e a incredulidade deles, né, chegou lá, fechou o coração deles para que eles pudessem aceitar qualquer coisa vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E principalmente a salvação. E o Senhor Jesus Cristo fala assim, olha, você acha que é fácil falar assim, né? Que é uma coisa de boca, né? Falar assim, olha, os teus pecados te são perdoados. Ele fala, mas eu tenho, além do poder de perdoar os pecados, além do poder de ler os seus pensamentos, de falar o que está passando no coração de vocês, eu ainda posso fazer um milagre aqui. Esse aqui é o mais fácil, né? A coisa mais fácil eu vou falar e vou fazer. Levanta, toma o teu leito e anda. Né? Por quê? Porque a salvação, o perdão dos pecados ia passar pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele ia ter que dar a sua vida ali, ele ia ter que derramar o seu sangue ali, né? Morrer no lugar de cada um de nós pecadores. O Senhor Jesus sabia disso. O Senhor Jesus não foi assassinado na cruz, ele não foi traído ali na cruz, ele veio para este motivo, né? Morrer no nosso lugar para dar a vida, né? que nós precisávamos. Né? E o Senhor Jesus, com toda a autoridade, então ele chega e ele fala assim, olha, levanta-te e anda, né? Os teus pecados eles já são perdoados. Né? E aqui o Senhor Jesus fala em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Cristo veio para morrer em nosso lugar. O sangue que Cristo derramou ali na cruz é o sangue que lava o pecado de todo aquele que crê, todo pecador que crê no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Essa é a única maneira que nós podemos ser salvos, né? É porque Cristo assumiu os nossos pecados. Cristo assumiu a consequência dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Cristo morreu ali na cruz quando ele assumiu os seus pecados. Ele não cometeu pecado, né? Ele morreu pelos nossos pecados. Então, quando o Senhor Jesus fala para aquele homem, perdoados, seus pecados são perdoados, né? Ele estava falando com toda a autoridade de alguém que ia dar vida por cada um dos pecadores, inclusive por aquele pecador, né? Uma coisa que nenhum homem poderia fazer, só ele. Né? E ele, como Deus, né, estava disposto, né, a fazer esse sacrifício de si mesmo por cada um de nós pecadores. Nós devemos levar o castigo da morte, o castigo do pecado. Nós devemos ser mortos, mas a nossa morte nunca ia pagar os nossos pecados. Se a gente morrer no nosso pecado, a gente vai direto para o inferno. Né? Por isso nós precisamos do sacrifício do Senhor Jesus. Ele nunca cometeu pecado. Por amor de nós, cada um de nós, o Senhor Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar. Em João capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus fala assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nessa noite nós podemos falar, Senhor Jesus Cristo,
Ele veio aqui justamente para salvar os pecadores, não somente para dar cura, né? E aquele homem, a Bíblia fala, nós lemos aqui no nosso trecho ali, que ele imediatamente ele se levanta, né? E ele sai dali com seu coração cheio de gozo, de alegria, de gratidão. Ele foi para sua casa ali glorificando a Deus, dando glórias a Deus, né? Esse é o resultado de uma vida verdadeiramente transformada. Eu pergunto, irmão, a sua vida tem dado glória a Deus? Você tem dado glória a Deus pela salvação que você tem, pelas bênçãos que Deus tem te dado, pelo perdão dos teus pecados, pela vida eterna que nós temos em Cristo Jesus? A gente tem vivido uma vida que dá glória a Deus, mesmo a nossa vida, como eu falei no começo, você nem acredita que ser crente seja tão bom assim, né? E nós não damos glórias a Deus. E a gente vê que aquele homem lá, as pessoas que olharam para aquele homem, falam assim, todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus juntamente com aquele homem. E ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios, né? Então você vê o poder do testemunho de uma vida transformada, né? E nós já temos essas vidas transformadas, nós já conhecemos a Cristo, né? Nós devemos glorificar o nome de Deus a cada dia, né? Andando com Cristo, honrando Ele, obedecendo o Senhor, né? Tendo compromisso com as coisas do Senhor, lendo a palavra de Deus, orando, participando da igreja, participando dos ministérios. Dessa maneira nós servimos ao Senhor com toda alegria, nós glorificamos a Deus através das nossas vidas. E nessa noite, irmãos, o Senhor fale aos nossos corações, além daquilo que nós temos ouvido, lido, né? E que nos desperta também, para nós vivemos uma vida que honra e glorifica o Senhor. Nesse momento nós vamos abaixar nossas cabeças, vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento na Tua presença, agradecer ao Pai por essas palavras tão maravilhosas do Senhor, tanta coisa nós temos aprendido, ó Pai, nelas, Senhor. Nós agradecemos pelo privilégio de nós um dia termos conhecido o Senhor Jesus Cristo como o Salvador das nossas vidas. E nós rogamos ao Senhor que Tu nos ajudes, que agora o Senhor Jesus Cristo seja não somente o nosso Salvador, mas que Ele seja o nosso Senhor. Nós queremos crescer, ó Pai, no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa vida espiritual, servindo ao Senhor, fazendo a Tua vontade, andando com o Senhor a cada dia, crescendo, ó Pai, na graça, no conhecimento do Senhor, na vida cristã. Nós queremos ser instrumentos do Senhor, ó Pai, usados nas Tuas mãos para que outros conheçam a Ti, ó Pai, como Senhor e Salvador das nossas vidas. E, Senhor, Tu sabes as barreiras que existem no nosso coração, que o Senhor precisa de tirar para que nós possamos falar do Senhor, nós possamos ser testemunhas vivas do amor de Cristo, Pai. Nós rogamos a Ti que o Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, que o Senhor possa nos capacitar para a Tua obra. Que o Senhor nos ajude, Pai, que tudo que nós temos ouvido aqui na Tua palavra nessa noite, que nós possamos pôr em prática nas nossas vidas. E que, Pai, nós sejamos pessoas que, conhecendo a Cristo, andando com o Senhor, tendo relacionamento com o Senhor, nós possamos também mostrar aos outros com toda a autoridade, com toda a clareza, como é bom andar com Cristo, como é bom viver com o Senhor Jesus Cristo. E que seja assim a nossa vida um testemunho vivo, santo e agradável ao Senhor. E agora nós te pedimos, ó Pai, que nessa semana que começa, o Senhor nos dirija, que o Senhor nos guie, ó Pai, em toda a Tua vontade, nas decisões que nós precisamos de tomar, o Senhor nos dê sabedoria. E desde já agradecemos, ó Pai, pela Tua direção em nossas vidas. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.